Graças, paz, meus amados irmãos e irmãs, estamos aqui em mais um programa Valorizando Vidas com o pastor Carlos Eduardo, amém? Vamos iniciar hoje com o tema altruísmo versus individualismo. Qual é a base cristã? Está firmada no altruísmo ou no individualismo? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos realizar a leitura até o versículo 7, que nos diz assim: Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito: as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Amém? Aqui, meu irmão, é uma carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. Esse texto aqui, ele foi escrito relatando no momento em que Paulo escreve a respeito para sermos imitadores de Cristo e a respeito à simpatia e o altruísmo. Bem, esse momento de pandemia que nós estamos passando tem algo que, infelizmente, no meio da nossa sociedade brasileira tem evoluído, tem desenvolvido muito, que é a questão do individualismo, né? Como o individualismo ele está embutido na sociedade brasileira. E isso aí traz um grande desafio para as igrejas brasileiras, porque quando ela recebe as pessoas que se convertem, elas precisam trabalhar essa questão. E aí nós vemos o apóstolo Paulo nos ensinando, né, que nós, para podermos aproveitar o melhor de Deus, temos que ter uma mente transformada. Então aí vai um grande desafio para a igreja. É a transformação de personalidade, que infelizmente a nossa sociedade que adere, que se curva ao sistema diabólico sobre o mundo, promovendo individualismo. Bem, para iniciar, eu gostaria de primeiro explicar o que é individualismo. Individualismo diz assim: é tendência, atividade de quem vive exclusivamente para si, demonstra pouca ou nenhuma solidariedade, egoísmo, egocentrismo. O individualista, né, é aquele que ele diz: primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu. Tudo para mim e nada para os outros. Esse é o individualista. Isso é o que a sociedade brasileira ela tem embutida dentro de si, não é? Algumas vezes de forma oculta, outras vezes de forma bem explícita. Porém, é base cristã o altruísmo. E o que deveria ser o altruísmo? É aquele que pensa nos outros, antes de pensar em si mesmo. Isso aí é uma doutrina básica cristã, não é? E aqui nós separamos 3 pontos para podermos entender mais essa questão do altruísmo na doutrina bíblica, não é? Que é totalmente cristã. E aqui nós vemos em 1 Coríntios, gostaria que você fosse comigo, para o capítulo 12, 1 Coríntios, capítulo 12, logo depois de Romanos,
nós vamos primeiro entender essa questão do altruísmo e individualismo. A base cristã, ela é altruísta. Por que ela é altruísta? Porque ela é composta por pessoas que não pensam em si mesmo, e sim no próximo, nos outros. E aí vejamos aqui, em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo falou às igrejas em Corinto sobre a unidade orgânica da igreja. E diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Ou seja, dependemos uns dos outros. Este é um conceito, é uma base doutrinária cristã. Nós, por sermos Igreja de Cristo, dependemos uns dos outros. E a dependência um do outro não é um conceito individualista, é altruísta. É necessário que eu pense no meu próximo e o meu próximo ele pense em mim. Então, a doutrina cristã ela vai totalmente contra, né, a esse ensinamento oculto que está dentro da nossa sociedade brasileira, que a cada dia expõe, ela promove o individualismo ao invés do altruísmo. Ou seja, ao invés dela levar um entendimento de cooperação, ela leva o entendimento de cooperação. Compreenderam agora? Bem, além de a base cristã ela deixar claro que um depende do outro, nós temos aqui em Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20, também um outro conceito que promove o altruísmo dentro do reino de Deus. Vamos para lá? Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. E vai ficar muito claro para que você possa compreender o que nós estamos querendo dizer neste ponto. Aqui fala sobre o pedido da mãe de Tiago a João. Mateus, capítulo 20, versículo 20. Olha o que o texto diz. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e adorando-o pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele, que queres? Ela respondeu, manda aqui no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu, não sabeis o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe, podemos. Então lhes disse, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos.
Então, Jesus chamando-os disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ou seja, a base, né, o fundamento da doutrina cristã, ela está querendo me dizer o quê? Que nós vivemos para servir. Enquanto que o individualista, ele só quer ser servido, né? Tudo para o meu reino, para o vosso reino, nada. E a base cristã, ela é altruísta, ela sempre está de olho, ela sempre está querendo alcançar o próximo. Tanto é que é um dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que nós devemos colocar a Deus acima de tudo, todas as coisas, e depois amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós percebemos que a base cristã, ela promove o altruísmo dentro dela, ao inverso daquilo que o mundo prega e daquilo que o mundo vive, e que, infelizmente, a nossa sociedade brasileira hoje está vivendo. Por que nós estamos batendo tanto nessa tecla hoje? Porque a gente percebe os políticos, o comportamento da Secretaria de Saúde, as empresas, o quanto as áreas que englobam a nossa sociedade, elas estão divergindo dessa questão dessa quarentena, né, desse lockdown, de quando é que se deve liberar, de quando é que não deve liberar, e aí é cada um pensando em si. Ou seja, eles estão agora, não deflagrando aquele conceito que estava embutido dentro deles. E nisso a nossa sociedade brasileira, infelizmente, tem crescido dia após dia, cada um só pensando em si. Enquanto que a igreja, ela promove a doutrina totalmente diferente. É que eu devo sempre pensar no meu próximo. Bem, e por último, nós vamos para 1 João, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 12. 1 João, do capítulo 4, do versículo 7 ao 12. Primeira Epístola de João, capítulo 4, do 7 ao 12. Quando João escreve essa carta aqui, ele estava aqui retratando a questão do amor, não é? Que ele estava falando que Deus é amor. Então, o texto nos diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Logo entendemos que a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela tem dentro de si o amor de Deus, porque só quem tem o amor de Deus é que tem condições de superar situações difíceis, experiências complicadas da vida para poder continuar amando. Ou seja, o amor de Deus, ele ultrapassa uma traição, uma injúria, ou seja lá a situação difícil que você tenha passado. Se você tem um amor de Deus dentro de você, certamente você vai superar isso tudo. Mas para isso é necessário que o amor de Deus esteja em você. E quando nós temos o amor de Deus em nós, nós temos total condições de amarmos uns aos outros, independente daquilo que ele tenha feito a nós. Por isso que nós entendemos que para o cristão, o perdão é algo possível. Por que é algo possível? Porque não é o amor que nasce de mim, mas é o amor que vem de Deus. E o amor que vem de Deus
ultrapassa qualquer transgressão que uma pessoa possa cometer contra ele, como também contra mim e contra você. Então aqui nós passamos a entender, concluindo que o individualismo, na verdade, irmãos, é uma doutrina demoníaca que está inserido no sistema do mundo e que a sociedade brasileira está se alimentando dela. Infelizmente, nós estamos repletos de pessoas que têm a atitude de quem vive exclusivamente para si. Demonstram pouca ou nenhuma solidariedade. Pessoas que promovem o egoísmo, o egocentrismo, estão acabando com a vida dos outros e acabando com a sua própria vida. Mas a igreja não. Embora a igreja esteja embutida na sociedade brasileira, ela não tem esse segmento. O segmento não é individualismo, é altruísmo. Ou seja, ele tem como ênfase aquele que pensa nos outros antes de pensar em si mesmo. Isso por quê? Porque está dentro da base cristã, que nós dependemos uns dos outros, que nós vivemos para servir uns aos outros e que nós também, estamos aqui para amarmos uns aos outros, porque esse amor que nós que somos a Igreja do Senhor promovemos, não é um amor que vem de nós, mas é um amor que vem de Deus, que está dentro do nosso coração, a partir do momento que nos arrependemos e entregamos a nossa vida a Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe, te dê uma semana poderosa e que você possa estar frutificando os teus pensamentos e as tuas atitudes sejam totalmente promovidas por aquilo que a palavra de Deus diz. Mesmo que a gente venha a falhar, a pecar, a cair, mas que a gente sempre volte para o prumo, para o centro da palavra do Senhor. Amém? Que Deus assim nos abençoe no nome de Jesus. Pessoal, você um like, se inscreva. Nós vamos continuar com esse programa independente de pandemia ou não, sempre vamos permanecer, porque pessoas estão sendo abençoadas e de alguma forma a palavra de Deus tem transformado suas vidas. Que Deus assim nos abençoe no nome de Jesus.